palavra de Deus diz, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Você conhece esse texto? E aí os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e assim por diante. Nós sabemos que o homem, ultimamente, ele tem feito grandes progressos no campo científico. E como tem feito, né? Progresso em todas as áreas da ciência. Novas invenções surpreende a gente cada dia que passa. Invenções e mais invenções. E isto vai aumentar. Cada dia que passa nós vamos ficar mais surpresos ainda com as proezas que o ser humano vai criar. Mas por outro lado, o homem tem sofrido terrível retrocesso. Retrocesso, Daniel? Sim. Retrocesso no que respeita à sua vitalidade, à sua idoneidade moral. Retrocesso na questão do senso de justiça, amor ao próximo, espiritualidade, conhecimento de Deus. Retrocesso em várias áreas. Imagino não, isso é mais do que certo, pouco vale o desenvolvimento no setor científico, tecnológico e em outros setores que são importantes, claro, mas a degeneração do senso moral, a degeneração da justiça, do conhecimento de Deus, da espiritualidade. Você já imaginou? Grande desenvolvimento de um lado e retrocesso em outros. Diz alguém que um bom homem a cavalo vale mais do que um mau homem de avião. Isto é uma realidade. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus fomos criados. Gênesis 1, 27 diz isso. Mas eu pergunto nesta manhã, você, meu querido ouvinte, quem dentre os homens revela no seu caráter a imagem divina? Quem? O homem se degenerou terrivelmente e continua a degenerar-se ainda mais. Nós vemos isso pelos jornais, pelas manchetes. Você tem isso em mãos através do seu celular, seu smartphone aí, todo dia notícias e notícias terríveis da degeneração humana. Deus criou o homem à sua imagem. Isso significa muito? Sim, claro. E como significa? Podemos dizer que isso significa tudo. Muito porque o ser formado à imagem de Deus consiste toda a gloriosa vocação do homem, a saber, qual seria essa gloriosa vocação do homem? Refletir a imagem de Deus aqui nessa terra. Essa era a vontade de Deus. Vou criar vocês a minha imagem, a minha semelhança para vocês refletirem isto. Deus tinha o propósito, irmãos, amigos, de conceder vida eterna ao ser humano. Se o ser humano cumprisse a missão de revelar a imagem divina em sua vida diária, ele teria vida eterna. O refletir a imagem de Deus e o viver para sempre eram os dois principais alvos propostos ao homem no princípio. Viver para sempre, refletir a imagem de Deus. Dois grandes alvos de Deus. E foi frustrado esse propósito. Que coisa terrível. Sim, esse propósito foi frustrado completamente. Hoje em dia, a imagem de Deus está completamente desfigurada no homem. Exatamente, o ser humano perdeu essa imagem. Sabe por quê? Porque o homem abandonou totalmente a Deus em todos os seus pensamentos,
em palavras, em atos, o homem abandonou a Deus. Eu estou dizendo que o homem abandonou a Deus. Claro, toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Entendamos isso. Eu quero dizer para você que não foi Deus que se separou do homem. Foi o homem que se separou de Deus. O homem que buscou abandonar a Deus, que resolveu se afastar de Deus. E com esse fato de se afastar de Deus, ele deixou de cumprir a sua vocação, o seu dever de refletir a imagem de Deus. Então o homem tomou um desvio. Ele buscou um desvio. E com esse desvio que o homem tomou, por esse desvio que ele caminhou, ele perdeu a oportunidade, o direito de vida eterna. Ele tomou um atalho. O pecado, então, quando o homem tomou esse atalho, surge o pecado. E o pecado erigiu uma muralha entre Deus e o homem. Mas Deus, em seu grande amor, queridos, ele proveu um meio para derrubar essa muralha. Ele proveu um meio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta foi a forma como Deus interveio, enviando o seu Filho para quebrar essa muralha, construir a ponte no abismo que o homem tinha criado. Deus enviou seu Filho. Hoje, existem duas correntes que estão em lutas, apenas duas correntes. Uma corrente tendente a restaurar a imagem de Deus no homem e conceder ao homem vida eterna. Essa é uma corrente poderosa. Restaurar a imagem de Deus no ser humano. A outra corrente é tendente a afastar o homem mais e mais de Deus. Percebeu? A luta, meus amados, é entre a luz e as trevas. A luta é entre a verdade e o erro, entre a realidade e a ilusão, entre a justiça e a injustiça, entre a vida e a morte. Esta é a luta. Sim, uma corrente buscando restaurar a imagem de Deus no homem, a outra tentando afastar o homem de Deus. Sabe? De um lado se impõe a verdade. De um lado se põe a verdade em todo o seu sentido, e por outro lado impera a ignorância, a confusão, o erro, a mentira. Alega-se, por exemplo, que o homem descende do macaco. Você já viu falar isso? Que confusão, né? Que vergonha, o homem descender do macaco. O que querem? Os que querem descender do macaco e não de Deus, por que será que tem esta corrente ideológica? Alguém querendo descender do macaco. Isso é uma degeneração do qual estou falando, que é eu vou dizer assim, é uma perversidade. A verdade é que o homem descende de Deus. Descende de Deus, mas ele perdeu a imagem divina. E porque não querem reconhecer a sua própria degeneração, então muitos negam a existência de Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e preferem descender do animal. Por quê? Porque se degenerou, perdeu a imagem divina no caráter, na essência. Perdeu a semelhança. Esse pensamento é um pensamento ímpio, perverso, de descender de um animal. Mas isso não prova a desnecessidade de Deus, não. Não explica e nunca explicará como surgiu a matéria inerte. Essa teoria da evolução do homem descendendo do animal não tem explicação de como surgiu a primeira forma de vida, a primeira célula viva, nem tampouco demonstrará a possibilidade de uma
uma transformação progressiva das espécies. E dá ideias, mas isso não explica praticamente nada. Então essa teoria da evolução repousa sobre meras hipóteses, completamente destituída de fundamento. Através da transformação progressiva das espécies, não se pode demonstrar, nem tampouco se pode negar a existência de Deus. É muito claro isso. Nós podemos dizer que adequadas são as palavras de Paulo quando diz: porquanto, disse Paulo, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças. Antes, em seus pensamentos, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Romanos 1, 21 e 22. Os homens se fizeram cegos, meus queridos, cego ante a verdade de um Deus poderoso. A cegueira do ser humano impede que ele tenha uma visão plena do plano de Deus, de restaurar a imagem que foi perdida, porque o homem tomou um atalho. Essa cegueira que hoje domina os homens é comparável com, em certo sentido, com aquela cegueira que prevaleceu lá nos dias da construção da Torre de Babel. Se lembra da Torre de Babel? Sim. Há vários milênios, né? Foi construída aquela Torre de Babel. Isto, vamos entender um pouquinho como aqueles homens se tornaram cegos e hoje não está muito diferente, ou nada diferente, ou pior do que aqueles dias. Os homens estão cegos, cego mesmo. E se comparar a ceguecidade do que domina o homem hoje é muito incomparável com os dias da Torre de Babel. Falando dessa Torre de Babel, a ciência arqueológica ela tem ocupado desse assunto, estudado, analisado, procurado localizar os restos da Torre de Babel. E dizem ter encontrado os restos da Torre de Babel. Mas há vários milênios, ali foi construída aquela torre, aquela grande torre, objeto de notoriedade singular para aqueles dias. E os homens pensaram, nós vamos fazer um nome, não é? Isso foi alguns séculos depois do dilúvio. Os homens se fizeram orgulhosos e novamente se apartaram de Deus. Foi. Outra vez, eles perderam o plano divino, seguindo ideias estranhas. Foi. Então, eles disseram, olha, vamos construir uma torre. E Deus declarou para eles, depois do dilúvio, dizendo, olha, não vou mais destruir a terra com água, não vai haver um segundo dilúvio, nunca mais. E, de fato, as profecias, elas profetizam isso, né? O Pedro, ele diz, olha, pela palavra de Deus, pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então Pedro está dizendo, ó, o mundo de então pereceu com água, ou na água, dilúvio. Mas agora não vai ser mais dilúvio, vai ser pelo fogo. É Deus inspirando o apóstolo Pedro a escrever. Então, ou portanto, todavia, apesar de Deus ter dito para eles, declarado que não haveria mais um segundo dilúvio, aqueles homens pós-diluviano, eles quiseram ser mais sábios do que o próprio Deus. Não deram crédito à palavra de Deus. Não deram crédito à promessa de Deus. Deus até colocou um arco-íris, está vendo aquele arco-íris? Quando vocês olharem para ele, lembre de que é uma aliança que eu faço com vocês. Não vou destruir mais o mundo com água. Então, não dando crédito à palavra de Deus, se puseram a construir uma torre, edificar uma torre, cujo topo alcançaria
o céu, atingiria o céu. Esse era o propósito. E a narração bíblica reza o seguinte: eia, edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome. Eles queriam um nome, queriam ser famosos. E a Bíblia continua dizendo: mas estando a sua obra apenas começada, Deus interveio e os confundiu. E quando Deus interveio, confundindo a língua deles, eles tiveram que espalhar pela face da terra, porque um grupo não entendia a linguagem do outro. E por esta confusão de língua veio o nome Babel. Babel, dado àquela torre, Torre de Babel. Babel significa confusão. De Babel provém o vocábulo Babilônia. Babel, Babilônia tem o mesmo significado. Atualmente, amados, temos uma condição semelhante à daqueles dias da Torre de Babel. É mesmo, Daniel? É. Temos uma condição semelhante à daquele tempo. Pela segunda vez, a humanidade se propôs a construir uma Torre de Babel. Falando, claro, alegoricamente, né? Propuseram construir uma torre. E esta torre está quase terminada, meus queridos. Como assim, Daniel? Como assim? Entendamos o seguinte. Primeiro ponto, o desafeto, a injustiça, a imoralidade, o engano, a malícia, o egoísmo, o ódio, a inveja, as contendas, o orgulho, a exaltação própria, enfim, todos os pecados do mundo estão chegando quase como uma torre ao céu. Exatamente isto. Segundo ponto, as igrejas cristãs, em geral, caíram espiritualmente. Daniel não pode falar isso. A verdadeira religião, o cristianismo, que consiste na verdadeira piedade, na fé vivificada pela obediência aos preceitos da palavra de Deus, tem se degenerado. A verdadeira religião, praticar as palavras de Deus, obedecer a palavra de Deus, não. Sabe, o sistema religioso hoje trocou o sistema verdadeiro por formalidades mortas. Deixou de ser a porta estreita para a salvação e o ser humano religioso enveredou para a senda larga, para o caminho do erro e da perdição. Olhe o mundo religioso para você ver. Por isso a Bíblia chama de Babilônia, tanto a mãe como as filhas. Apocalipse 17. É lamentável, meus queridos, a condição do mundo religioso hoje. Do mundo odierno. E a profecia diz o seguinte, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, nós vestiremos do nosso vestido, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Isaías 4, verso 1. 7 mulheres. Vamos entender o que significa isso. Mulher, na profecia, é símbolo de quê? De igreja. Uma igreja pura ou uma igreja apostatada. Apocalipse mostra as duas igrejas. 7 mulheres vão lançar a mão de um homem. Tá certo? E mais uma igreja, uma mulher pura, igreja pura, uma mulher devassa, uma igreja apostatada. Apocalipse 17, tá certo? E mais o que a Bíblia diz? 7 é o símbolo da totalidade. 7 mulheres, símbolo da totalidade. Comeremos do nosso pão. Pão é símbolo de doutrina. É exatamente isto. E mais, vestiremos dos nossos próprios vestidos. Vestido simboliza justiça. E eu pergunto, o que o mundo cristão hoje procura? O que o mundo hoje procura? O mundo religioso
O que as igrejas hoje, na sua maioria, procura? Estou falando de igrejas cristãs. Sabe, as igrejas cristãs, na sua maioria, querem seguir os seus próprios pontos de vista doutrinários. Comeremos do nosso próprio pão, a nossa própria doutrina. Nós criamos essa doutrina e não tem nada a ver com a Bíblia. Rejeita a palavra de Deus e segue a doutrina que ela criou. Comeremos do nosso próprio pão. Querem estabelecer a sua própria justiça em vez da justiça de Cristo, que só pode ser alcançada pela fé manifestada por estrita obediência aos mandamentos de Deus. Não, nós vamos fazer desse jeito. Nós não queremos a justiça de Cristo. Vamos fazer a nossa própria justiça. E ela vai ser assim. Come da sua própria doutrina, estabelece a sua própria justiça em vez da justiça de Deus. E mais, querem ser chamados apenas pelo nome de Cristo. Senhor, nós vamos comer do nosso próprio pão, vamos vestir da nossa própria justiça, queremos apenas ter o teu nome. Que coisa! Geralmente as mulheres tomam o nome do homem quando casam, né? O sobrenome, não é? Isso. A igreja cristã hoje tomou o nome de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja isso, a igreja aquilo, todas as igrejas cristãs, todas, elas têm o nome de Cristo. Mas a única coisa que querem é o nome dele. Nada de adotar a doutrina de Deus. Nada de aceitar a justiça de Cristo. Então, com isso, reina uma tremenda confusão nos bastidores religiosos. E isto, meus queridos, quando nós falamos aqui da injustiça, da imoralidade, do engano, da malícia, do egoísmo, do ódio, das contendas, do orgulho, da exaltação própria, todos esses pecados e mais a apostasia religiosa, isto são os alicerces e as paredes da torre babilônica que está sendo construída hoje. Exatamente isso. A multidão de teorias, o farisaísmo moderno, o formalismo, estão preparando o teto agora para essa torre de Babel. Os retoques finais vai ser dados por aqueles que querem seguir as suas próprias doutrinas, ter a sua própria justiça, em vez das doutrinas de Deus e da justiça de Deus. Queremos apenas o teu nome. Somos religiosos, cantamos, pregamos, temos o dom do Espírito Santo e fazemos isso. Queremos apenas o teu nome, Senhor. Ah, mas é um formalismo, um farisaísmo, uma multidão de teoria e a Bíblia fica de lado. Sabe? Tudo isso vai finalizar a torre babilônica dos últimos dias. Segundo as profecias bíblicas, esse trabalho vai ser concluído muito em breve. Será que eu e você estamos ajudando a construir essa torre babilônica? Como construíram a torre de Babel? Veja o que diz Ezequiel 13, verso 10. Vou ler. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, outro a reboca com cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está o reboco de que rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação cairá para os consumir. E derribarei a parede que não rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e os seus fundamentos se descobrirá.
Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que rebocam com cal não adubada. E vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Que profecia tremenda! Sabe, queridos, está sendo apresentado à cristandade seduções e enganações que parecem brilhantes luzes. Seduções, enganações que parecem iluminar a noite escura, mas que na realidade retém o homem na confusão, retém o homem na mentira. E a Bíblia diz aqui que vai vir repentina destruição. Vai ser tarde demais para a salvação daqueles que apenas têm o nome de Cristo. Por isso o próprio Jesus diz, naquele dia me dirá, Senhor, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo em teu nome, apenas tiveram o nome de Cristo. Esse trágico acontecimento também é descrito pelo profeta Isaías, dizendo, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que nela habitam serão destruídos ou desolados. Por isso são queimados moradores da terra e poucos homens restarão. Transgridem as leis, quebram os estatutos. Babilônia, confusão, quebra a lei, transgride os estatutos. E diz mais o profeta Isaías, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira e furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra toda a carne. E Paulo ainda diz, manifestar-se-á o Senhor desde o céu, com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e daqueles que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais padecerão castigo eterno, perdição eterna, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando ele vier na sua glória com seus santos. Babilônia será destruída, e todos que a edificam será destruída, cairá, ruirá. E o próprio Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas chegou o dia, quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e os consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Senhor se manifestar. Sabe, queridos, nunca se cometeu tanto pecado nessa terra como nos nossos dias. Nunca, nunca. O grande edifício do pecado, Babilônia, está recebendo os seus últimos adornos, os seus últimos retoques. O teto está sendo colocado dessa torre. Se as condições morais que prevaleciam antes do dilúvio eram terríveis, era uma abominação perante Deus, imagine agora, a medida do pecado está transbordante. A taça da paciência divina está quase cheia. E o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, nos disse, ou nos deu um tempo, um quadro profético, dizendo, sabe, porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo apenas aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Ah, meus queridos, o mundo está numa condição apóstata terrível. Pergunto para você que professa ser cristão, está você ajudando a construir a Babilônia moderna? Você está botando reboco na Babilônia moderna? A desobediência à palavra de Deus, meus queridos, são tijolos, são rebocos na Babilônia moderna. A desobediência aos preceitos da palavra de Deus, aos mandamentos de Deus,
Não adianta nós ficarmos com desculpa. Eu e você não teremos desculpa. Será se estamos cooperando com os poderes das trevas? Estamos colocando tijolos, alicerce, paredes, teto, adornos na torre babilônica? Deus nos convida para construirmos, ajuntarmos tesouro na eternidade, no céu. E muitos cristãos só têm o nome de Cristo, não professam a verdadeira piedade. O seu caráter é desfigurado, não reflete a imagem de Deus. Porque desobedientes, eu estou falando de cristianismo. A Bíblia, ela não abre margem para um cristianismo frouxo, morno, que detém a verdade pela mentira, troca a verdade pela mentira. A Bíblia é muito clara. Ah, Daniel, mas não pode falar isso do cristianismo. A Bíblia, ela é muito clara. Leia Apocalipse 17, leia Isaías, Ezequiel. Ai dos pastores falsos que enganam o meu povo. Muitos se perderão estando dentro de uma igreja, professando uma fé, como diz Isaías, Senhor, lançarão sete mulheres. 7 é o número da totalidade. Lançarão mão de um homem. Esse homem representa Cristo. Lançarão mão de Cristo, dizendo, Senhor, nós não queremos nada com o Senhor, não. Só o seu nome está bom. Eu sou cristão, eu vou na igreja de vez em quando, eu falo para as pessoas aí que sou cristão, mas não vive a verdadeira piedade, não vive a verdadeira fé. Estão ajudando a construir Babilônia. E Apocalipse diz, sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Fuja, corra. Corra de Babilônia como o diabo corre da cruz. Saia do engano enquanto há tempo. Porque como mostramos aqui o profeta Isaías, o profeta Ezequiel dizendo que Babilônia vai ser destruída e os que nela estão, os que a edificaram, serão destruídos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque nos orienta nesta manhã. Queremos ser servos do Senhor. Queremos refletir a imagem e a semelhança do Senhor no caráter, na misericórdia, no amor. Nos ajude, Pai. Não tem nada de bom em nós. Desperta-nos. Consagra nossa vida a Ti. Abençoe cada ouvinte nesta manhã. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, um feliz sábado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.